obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que estou perdendo a voz, né? Quando eu aceitei o convite para essa aula, eu sabia que ia ter duas dificuldades. A primeira era o fato de ser depois da festa, que o resultado eu acho que é essa voz. E a segunda é o próprio tema, né? Então, quais as velhas rotinas que devemos abandonar? As duas colegas que me antecederam são colegas muito próximas e amigas, né, de trabalho, a minha chefe, a Thaís, do HC, e a Cris Schmidt, com quem eu trabalhei mais de 10 anos no controle de infecção, e estamos na mesma instituição. E eu vou falar um pouco no caminho da Cris, falar um pouco de comportamento e falar um pouco do enfrentamento, principalmente de práticas inadequadas, vamos chamar assim. Mas eu dividi essa apresentação numa fase inicial. Bom, primeiro eu quero dizer que não tem conflito de interesse para essa apresentação, e começaria por aquelas práticas que, evidentemente, a gente sai todos os dias de casa querendo acertar, e algumas práticas foram estudadas, abordadas, mas ao longo do tempo nós acumulamos evidência de que algumas não fazem mais sentido. Especialmente infecção do sítio cirúrgico, a Thaís falou disso, a Cris também. Existem muitas práticas ou novas técnicas, ou principalmente novas tecnologias caras, que são propostas. Nós não temos exatamente a dimensão ainda, ou a comprovação de uma boa evidência que respalde, e incorporar a tecnologia é cada vez mais difícil por uma questão de uma medicina cada vez mais cara. Então, aquelas que já definitivamente não fazem sentido, essas sim deveriam ser abandonadas. Mas a gente sabe que existe alguma resistência. Então, eu vou citar 3, pelo menos, que o guideline do IDSA colocam como práticas que deveriam ser desencorajadas sistematicamente, e tem várias questões não resolvidas que eu não vou entrar no mérito. Mas as 3 são, a primeira delas é o uso de vancomicina sistêmica, a Thaís falou de tópica, como antibiótico profilático de rotina. Talvez essa não seja uma prática no Brasil, né? Os americanos, eu acho que para os controladores de infecção nos Estados Unidos essa é uma maior dificuldade, mas o fato é que tem a justificativa, primeiro, né, não tem uma boa atividade contra os Staphylococcus aureus, eles não têm nenhuma atividade contra gram-negativo, além de aumentar risco de injúria renal aguda. E um dos estudos que é um estudo robusto, embora seja observacional, retrospectivo, com todas as limitações de um estudo dessa natureza, mas que ampara essa recomendação, é o sistema de vigilância da Austrália, que analisou o impacto do esquema de antibiótico profilaxia das infecções de sítio cirúrgico em cirurgia cardíaca, artroplastia de quadril e joelho, comparando vancomicina com um beta-lactâmico. A cefazolina era o mais frequente, mas também cefazolina e análogos da oxacilina, e que não viu diferença em nenhum dos dois grupos. Está difícil aqui de apontar, mas as populações eram populações que tinham alguma diferença em termos de idade e provavelmente comorbidade, em função aqui de alguns desses indicadores, como tempo operatório, enfim, que mostram para cada uma das, e mesmo o ASA, mas a taxa de infecção no grupo da vanco, inclusive, foi maior comparado ao grupo que usou um beta-lactâmico, né? E mesmo quando eles fizeram um odds ratio ajustado para outros fatores que poderiam estar potencialmente associados com a infecção de sítio cirúrgico, ainda assim, eles não conseguiram encontrar, ou mantiveram, melhor dizendo, uma taxa mais alta em relação a quem fazia a profilaxia com vancomicina. Então, ela é uma prática a ser desencorajada. A segunda, que é uma prática que há muito tempo já se mostrou sem eficácia, mas ainda muitos cirurgiões têm essa prática, que é o uso precoce ou eventualmente antecipado de nutrição parenteral total, como uma prática de, entre outras coisas, também prevenção de infecção do sítio cirúrgico, que são 2 trabalhos que respaldam o desencorajamento dessa prática. Esse da esquerda é um trabalho com pacientes submetidos à pancreatectomia, e que não mostrou uma diferença entre ter usado a nutrição parenteral total precocemente versus quem não usou. Esse segundo trabalho da direita é um ensaio clínico randomizado de quase 400 pacientes em laparotomia ou toractomia, mas que não cirurgia de bypass, e o grupo de intervenção nesse ensaio clínico era a nutrição parenteral 7 a 15 dias antes,
e 3 dias depois da cirurgia. Em 192 doentes, com 203 controles, a taxa de complicações, de uma maneira geral, em 30 dias foi semelhante, a mortalidade também, mas a taxa de infecção foi maior no grupo da nutrição parenteral. E, por fim, a questão do campo impregnado, seja o campo adesivo operatório com ou sem antisséptico. Essa primeira revisão sistemática da Cochrane de 2007, ela mostra, inclusive, um desfavorecimento do campo adesivo. Essa aqui não tinha necessariamente todos os trabalhos com o campo impregnado, mas eles publicaram uma revisão em 2013 que mesmo no campo impregnado eles não conseguiam demonstrar um benefício. Então, é uma tecnologia cara também e que não tem nenhum benefício. Bom, dito isso, eu vou passar para a segunda parte dessa apresentação, que tem mais a ver com comportamento do que com uma questão de práticas e tecnologias, enfim, que são hábitos, né, ou comportamentos que eu vou chamar de comportamentos de risco, e são maus hábitos, mas vocês certamente vão se identificar com essas situações. A primeira delas é o paciente que chega para a internação, principalmente no hospital privado, vem do consultório do médico com uma cartinha e com antibiótico profilático prescrito para ser iniciado no quarto. Então, isso acontece todos os dias. Ou então, um antibiótico... bom, eu já falei isso. Ou então, o instrumentador ou a instrumentadora do cirurgião vem na véspera, no dia à tarde da cirurgia, pressionando o enfermeiro do central de materiais e entrega um material que não tem a menor condição de ser reprocessado. Ou então a empresa de OPME entrega em cima da hora um material que é sujo, precisa ser reprocessado, etc. Então, essas práticas, elas precisam ser combatidas também. Bom, então, eu vou dar alguns exemplos aqui, é sempre interessante ver foto, né? Esse aqui é um cirurgião que trouxe o seu próprio material na mala, e, segundo ele, já estava reprocessado, não precisaria de reprocessamento. Como isso não é possível acontecer no hospital, esse material foi para reprocessamento, era um canulado, e esse é o resultado da limpeza do canulado, desse material reprocessado. Isso aqui é uma curadoria da enfermeira da Central de Materiais. Tá? Aí eu trouxe mais algumas fotos. Essa aqui é a caixa que veio na véspera. Então, dá uma olhada no nível de conservação do instrumental. Esse aqui é um outro exemplo. Mais um exemplo. Aí ela tinha um número enorme de fotos. Daria para a gente montar uma exposição. Agora, para além de material, tem os comportamentos bizarros, né? Isso aqui é uma auditoria feita no hospital. E, vocês estão conseguindo enxergar aqui o que está acontecendo? Uma mão no paciente e outra mão do médico paramentado falando ao celular. Isso não tem nada a ver com dupla luva, né? Para prevenção de infecção. A dupla luva não é para tirar uma, atender o celular e depois colocar a outra, né? Isso, né? Ou então, esse cirurgião bastante estressado, já paramentado, saiu da sala e está lá andando pelo corredor administrativo do centro cirúrgico, perguntando coisas, falando do atraso, etc., e com os braços cruzados para ele não se contaminar, né? Andando pelo... Então, bom, esse aqui, não vou discutir se propé, a questão do propé, sim ou não, a questão aqui é um crocs. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a quantidade de sangue aqui em cima do crocs, desse pessoal que está aqui em campo. Bom, mas o que fazer diante disso, né? Como abandonar essas velhas práticas? A primeira questão aqui, assim, não dá para deixar na mão da enfermeira na linha de frente, entrar em confronto com o médico todos os dias, porque você vai perder um enfermeiro por mês, ou por burnout, né? A saúde mental, ninguém aguenta a pressão. Cris falou sobre a pressão, a panela de pressão, que é o centro cirúrgico. Então, tem que ter um posicionamento claro da instituição em relação a esses comportamentos. E uma cultura de segurança que passa por respaldar e validar quem está na linha de frente para poder tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Isso passa pela autonomia e respaldo para os técnicos da operação. Mas isso não pode ser só discursivo, né? Tem que ter uma ação clara que demonstre que, de fato, essas pessoas têm respaldo e que podem atuar. E como é que a gente faz isso? Tendo uma política clara de consequência aplicada para quem negligencia, não estou falando só de médico, evidentemente, para qualquer um que negligencie a segurança do paciente. Mas como é que a gente
Primeiro, essa política ela tem que ser discutida, escrita, pensada, publicada. Depois, ela precisa ser aplicada de maneira concreta para que as pessoas percebam que as coisas estão mudando, né? Então, tem um case desse hospital Virginia Mason, em Seattle, que eles chamam de Physician Compact. E esse Compact não tem a ver com compactar, tem a ver com copactuação, em que a alta administração do hospital assina um documento junto com o corpo clínico em que tem duas colunas. Uma coluna diz respeito às responsabilidades da instituição, que é garantir condições de trabalho adequadas para o corpo clínico atuar, enfim, a garantia boa prática e tudo isso. Por outro lado, o corpo clínico também assume a responsabilidade de fazer uma boa medicina, de aderir aos protocolos, de trabalhar com respeito em relação aos colegas, etc, etc, etc. E aí ambos assinam e aí vamos seguir a vida. Mas como é que a gente transforma isso numa coisa prática, né? Então, opa, parou de passar. Está passando? Ah, sim, é porque eu tinha feito aqui uns... esse treat all members, tratar todos os membros com respeito, né? É uma questão de educação básica, mas a gente precisa falar disso, né? Numa estrutura hierárquica histórica que a gente tem entre profissionais de saúde, que infelizmente ainda é alimentada em parte pela escola médica, né? Ainda é, né? Eu acho que isso está mudando, felizmente, mas a gente precisa falar de comportamento, de respeito, enfim. Bom, o Physician Compact ele está em construção no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu trouxe um pouco da experiência, essa é uma experiência bem recente, né? Foi estabelecido a diretoria de práticas médicas que eu estou ocupando hoje, acabou de ser criada. Eu fui médico do controle de infecção durante 12 anos e há 1 ano eu estou nessa posição. E a ideia, é trabalhar com a organização das práticas, protocolos, etc., mas também tem uma parte da governança clínica, e essa governança clínica ela foi estabelecida dentro do que nós chamamos de Comitê Médico Executivo. O que é o Comitê Médico Executivo? Ele é uma instância que congrega médicos do time executivo, então é o diretor executivo médico, o diretor de práticas, o gerente de relacionamento médico, de um lado, representando a instituição naquela coluna do Compact. E, do outro lado, é a diretoria clínica, que, no caso do Hospital Alemão, é o médico eleito pelos pares para ser o seu representante durante 2 anos. Então, os diretores clínicos... Então, essa instância, é importante que ela não é uma instância de julgamento, né? Mesmo que quando há algum indício de infração ética, esse comitê ele não tem o objetivo de fazer julgamento. Esses casos vão para o comitê de ética. Essa instância é administrativa e de mediação de conflitos, justamente para situações difíceis como essa que eu coloquei. E é uma instância, inclusive, para ouvir o contraditório. É uma instância em que o médico tem amplo direito de defesa, eventualmente colocar o seu ponto dentro do conflito, o que estava acontecendo. Mas se houver um descumprimento das regras institucionais, uma consequência será aplicada. Então, como que, para além da declaração, né, institucional de que as pessoas têm autonomia, elas têm um canal para trazer todos os problemas que elas vivem no dia a dia, para que a gente possa tratá-los e dar consequência. E pode ser qualquer via, pode ser uma comunicação aberta, e-mail, canal confidencial, sistema de notificação de eventos adversos, e aí vai. E aí esse comitê avalia e decide, nesse fórum, qual é a consequência que vai ser aplicada. E qual que é a balização dessa consequência? É uma avaliação de comportamento que tem base numa cultura justa. Então, a primeira questão é entender qual foi o contexto, né? Se havia uma questão, eventualmente até cognitiva, comportamental, de quem estava descumprindo a regra, ou simplesmente deliberadamente era um descumprimento do protocolo institucional, ou eventualmente uma infração ética. E aqui nós temos aqui algumas premissas, né, para dar a consequência, né? Então, o nível verde, num primeiro episódio, uma atitude leve, é uma conversa, e até numa reincidência de atitude grave,
o encaminhamento para o comitê de ética, eventualmente a inativação do cadastro do médico e por aí vai. E aqui, então, em dezembro do ano passado, foi aplicado, foi declarada, né, a abertura do comitê médico executivo, essa possibilidade, essa forma de tratar essas situações de conflito e descumprimento de regras, e esse foi o crescimento das notificações que passaram a chegar. Então, e tem uma coisa importante, né, a cada discussão e consequência aplicada, o denunciante, se não fosse anônimo, se houvesse a possibilidade de chegar até ele, ele tem um retorno do que foi discutido, da consequência que foi aplicada, etc. E essa coisa, como toda a difusão de cultura, ela está se propagando, né? As pessoas ouvem cada vez mais de que existe uma aplicação, enfim, de consequência. E aqui é só para vocês terem uma ideia de como os casos se distribuíram, né? Eles vieram pelo canal confidencial em metade dos casos, mas também ouvidoria, e-mail, e esse NRE é o nosso sistema de notificação de eventos adversos. E as análises, alguns casos foram julgados improcedentes, alguns médicos receberam uma advertência verbal, um feedback. Outra questão do feedback, e essa é uma questão interessante, né? Que há muito tempo atrás, quando tinha um descumprimento de uma regra, de uma técnica de prevenção, era o médico do controle de infecção que era chamado, você pode ir lá conversar com o doutor fulano de tal, e é uma conversa dificílima, você ia lá, eu saindo da residência, tinha 30 anos, tinha que conversar com um cirurgião de 65 anos, que estava no hospital há 40, é uma situação absolutamente assimétrica, não é justo fazer isso com um controlador de infecção. Então, nessa lógica do Comitê Médico Executivo, 2 médicos, um da diretoria clínica e um do time executivo, vão juntos e eles vão ser o porta-voz da definição do comitê. Então, você despersonaliza completamente essa conversa, passa a ser uma conversa do hospital, da instituição com o médico e não uma conversa pessoal. Então, isso tira completamente o foco das pessoas e você deixa de colocar o controlador de infecção aqui ou o enfermeiro do centro cirúrgico como a vítima do processo no final das contas. Bom, aqui é só para mostrar que também um caso foi para o comitê de ética e tem alguns casos ainda em análise. Bom, enfim, em conclusão dessa conversa, o que eu queria trazer, bom, naquela primeira parte, as práticas que são baseadas em convenções, que já foram pensadas como boas práticas, mas que não têm evidência sustentada, elas devem ser combatidas, porque, evidentemente, nós estamos expondo desnecessariamente o paciente e tem um custo, né? Agora, hábitos e comportamentos que oferecem risco, eles devem ser mais do que isso, eles devem ser coibidos. Essa abordagem ela tem que ser estratégica e tem que ser institucional. A instituição tem que declarar uma mensagem que seja clara por parte da alta liderança e ela tem que se concretizar por uma política de consequência e, fundamentalmente, um respaldo e autonomia para quem está na linha de frente encarando tudo isso. Acho que eu encerro aqui. Quero convidá-los, aproveitar e convidá-los para o simpósio de controle de infecção do HC, que vai ser dia 20 de setembro. As inscrições são abertas, o QR Code aqui é um caminho, eu vou deixar aqui na tela, inclusive, há algum tempo. Obrigado.